Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão ouvindo este programa, ouvindo e assistindo a esta mensagem da Palavra de Deus que chega até você por vontade e permissão de Deus Todo-Poderoso. É um prazer estar com você mais uma vez. Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos ensine. Vamos. Maravilhoso Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor, para a glória de Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Senhor nos fale através da sua santa palavra, somente dela. Ó Espírito Santo, que a revelação do Senhor venha sobre os corações que estarão ouvindo esta mensagem, a palavra do Senhor. Oramos pedindo isso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, nós estamos falando sobre as parábolas do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, o Evangelho de acordo com o nosso irmão Mateus. Hoje vamos para o capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, versículo 24. Leremos até o 30. Depois, do 36 ao 43. Mateus 13, de 24 a 30. E depois, 36 a 43. A parábola do joio do campo. Diz a palavra de Deus assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele e seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos irmãos, vamos falar a partir de hoje sobre a parábola do joio do campo. Esta parábola é dirigida aos mesmos ouvintes da parábola anterior, ou seja, a parábola do semeador.
As verdades apresentadas são as mesmas, com pequenas variações. Nesta parábola, o Senhor Jesus ensina a respeito de uma dualidade constantemente presente na implantação do reino de Deus aqui na terra, ou seja, na igreja. E ele fala também da separação final dos homens em dois grupos, os que são filhos do reino e os que aparentam ser, mas não são filhos do reino. Ok? É sobre isto que o Senhor Jesus trata na parábola. Então vamos à parábola do joio do campo. Antes de verificarmos os detalhes esclarecedores desta parábola, precisamos lembrar que o campo é o mundo, onde, no versículo 24, nós lemos seu campo, onde Jesus reivindica o direito de propriedade. No versículo 24, nós vemos Jesus chamando de meu campo, e os servos falam seu campo, ou seja, o mundo, esta terra, é propriedade de Cristo. O campo também é a igreja visível, a igreja visível, o corpo organizado aqui na terra. Nesta igreja encontramos as imperfeições dos regenerados, e é muito importante que você note isso. Na igreja de Cristo, nessa igreja visível, nesse organismo visível, que é a igreja, né? Nesta organização que é a igreja visível, nós encontramos as imperfeições dos regenerados, ok? Mas também encontramos a filiação na mesma igreja, na mesma organização visível, a filiação dos não regenerados. Esta parábola é maravilhosa demais, porque ela mostra que na igreja visível estão os regenerados, que são imperfeitos, mas também estão os filiados, que não são regenerados. Que maravilha! Agora, lembram que na parábola do semeador, o Senhor Jesus Cristo estava falando dos solos, e a reação dos solos à semente, que é a palavra de Deus. Agora aqui, ele não vai mais usar a semente como palavra. Vocês vão ver que ele vai usar a semente como pessoas, resultados. Tá bom? Então, e aí ele vai mostrar aqui para nós essa dualidade. Os regenerados, ainda que sejam imperfeitos, e aqueles que são filiados à igreja, mas nunca foram regenerados. Vale a pena aprender com esta parábola. Vale a pena. Ok? Então, na parábola do joio do campo, nós vemos em primeiro lugar dois semeadores. Lembram que na introdução eu falei que nesta parábola nós encontramos várias dualidades. A primeira delas é dois semeadores. Em primeiro lugar, vemos nesta parábola dois semeadores. Você vai encontrar isso no versículo 24, 25, 37 e 39, tá? Dois semeadores. Dois semeadores são tão diferentes em caráter e propósito. Nós vamos ver aqui que esses dois semeadores, eles são diferentes no caráter e no propósito. Dois semeadores. O primeiro semeador é chamado nesta parábola de um homem, ou o dono da casa, filho do homem. Tá? Você encontra isso no versículo 24, 25, 37 e 39. O primeiro semeador é chamado de um homem, dono da casa,
Filho do homem, ou seja, o semeador, o primeiro semeador, é o próprio Cristo, somente Ele. Ele é o semeador. Na parábola do semeador, podia ser Cristo, podia ser Deus, podia ser o Espírito Santo, podia ser os discípulos, podiam ser aqueles que creem. Nesta parábola do joio do campo, né? Nesta parábola do joio do campo, o único semeador é o Filho do homem, o dono da casa, o Senhor da casa, o próprio Cristo. Como Criador do ser humano, Ele fez o homem íntegro, perfeito, à sua semelhança. Por isso é Cristo aqui o semeador. Como Criador da igreja, Ele fundou-a sobre seus ensinos puros, santos e retos. O homem foi criado assim, reto. Sobre sua palavra, seus santos princípios, foi assim que ele fundou a igreja. Então, como criador do ser humano, ele fez o homem íntegro, reto, perfeito, à sua semelhança. Como fundador da igreja, o criador da igreja, ele fundou sua igreja, ele criou sua igreja sobre os seus ensinos puros, santos, retos, sobre sua palavra, seus santos princípios. Nós vemos aqui um segundo semeador. Fala neste texto que há um segundo semeador. O inimigo daquele homem, o inimigo do dono da casa, o inimigo do filho do homem, o inimigo. O texto nos informa, nos mesmos versículos, que o inimigo é o maligno, o diabo. Diabo significa caluniador, mentiroso, aquele que é contra toda a verdade. É isso que significa diabo. Aquele que é contra toda a verdade. Aquele que age nas trevas, astuto. Diz o texto que enquanto os homens dormiam, esse inimigo, esse astuto, esse diabo mentiroso, enganador, ele semeou a sua semente. Queridos, ao lermos no texto que enquanto os homens dormiam, alguns pregadores falam que foi falta de vigilância dos homens. Não foi falta de vigilância dos homens. Não é questão de falta de vigilância dos servos do dono daquela casa. Era noite. Era hora normal de dormir. Então não é uma questão de vigilância dos servos do dono da casa, não. Qual é a questão aqui? A questão aqui é a natureza do inimigo. Ou seja, a natureza do inimigo é covardia. O inimigo, ele é naturalmente covarde. Ele age pelas costas. O inimigo age enquanto os outros não estão observando, vendo ou ouvindo. Enquanto os outros não estão presentes. A questão aqui é que, quando diz o texto, enquanto os homens dormiam, o inimigo deles semeou sua semente, o joio. A questão aqui é mostrar a natureza covarde do inimigo, do diabo, daquele que age nas trevas, daquele que age pelas costas. Satanás semeia secretamente. E os filhos dele amam a sua estratégia, a covardia, agir pelas costas, falar por trás, falar na ausência de. Os seguidores do diabo gostam desta estratégia. Os filhos do maligno trabalham com esta estratégia, a
covardia. As trevas, fazer e falar em secreto. Satanás semeia no campo que não é dele. Lembram dos servos falando por dono da casa? Semearam uma outra semente no seu campo. O campo aqui nós já falamos. O mundo, que o próprio Jesus explica. A igreja, o reino de Deus aqui nesta terra, é a igreja. É através da igreja. O campo é a igreja. É onde Deus semeou os seus filhos, os filhos do reino. É aí que Satanás semeia a sua semente. É interessante notar que Satanás semeia o mal no meio dos bons. Satanás não se preocupa em semear mal no meio dos maus. Satanás semeia o mal no meio dos bons. A parábola está ensinando isso. Este é o caráter. Esta é a estratégia de Satanás. Semear o mal no meio dos bons. Ok? Então, nós vimos em primeiro lugar os dois semeadores. Agora, nós temos uma outra dualidade aqui. Em segundo lugar, as duas sementes. As duas sementes. Você vai encontrar no versículo 24, 25, 37 e 38. Você vai encontrar as duas sementes. A primeira semente. A primeira semente, o texto nos informa que é o trigo. É chamado também de a boa semente. Ou seja, os filhos do reino. Então, a semente agora, lembram que na parábola do semeador do estudo passado, a semente era a palavra de Deus. Na parábola do joio do campo, as sementes são os filhos do reino. Preste atenção. As sementes são os filhos do reino. Está aqui. A primeira semente são os filhos do reino. Então, na parábola do joio do campo, trigo, boa semente e filhos do reino são equivalentes, são a mesma coisa. A semente, o trigo, aliás, a boa semente, o trigo e os filhos do reino são a mesma coisa, ok? Nós vemos que aqui a boa semente é o produto daquela palavra recebida, entendida e praticada, ou seja, os que por meio da palavra de Deus se tornaram filhos do reino. Por isso eu falei para vocês que a parábola do joio do campo é uma continuidade daquele ensino da parábola do semeador, com algumas diferenças. Por exemplo, lá a semente era a palavra. Aqui a semente são os filhos do reino. Mas os filhos do reino são produto da palavra que foi ensinada, entendida e praticada. Então surgiram os filhos do reino, que na parábola do joio são as sementes. Ok? Na parábola, do joio do campo, são as sementes. São aqueles semelhantes a Jesus. A boa semente, os filhos do reino, são aqueles semelhantes a Jesus Cristo. São aqueles praticantes da palavra de Jesus Cristo. São aqueles que imitam a conduta de Jesus Cristo. São estes que são a boa semente. São estes que são os filhos do reino. Aqueles que são semelhantes a Jesus Cristo. Aqueles que são praticantes da palavra de Jesus Cristo. Aqueles que são imitadores da conduta de Jesus Cristo. Esses são as sementes, são os filhos do reino, na parábola do joio do campo.
Mas nós falamos que aqui há duas sementes. A primeira semente já vimos que são os filhos do reino. Mas tem uma segunda semente aqui. Qual é essa segunda semente? A segunda semente é a semente do joio. O joio. A semente ruim. Os filhos do maligno. Então, joio, sementes ruins e filhos do maligno são a mesma coisa, são equivalentes aqui na parábola do joio do campo. Ok? Uma planta muito semelhante ao trigo. Ela simboliza a ação enganadora de Satanás. O método é oposição pela imitação. Grave isto. O método, a estratégia de Satanás é oposição pela imitação. É opor-se a Cristo, é opor-se aos ensinos de Cristo, sendo parecido com Cristo, sendo os ensinos parecidos com os de Cristo. É a oposição pela imitação. Ok? Muito parecido, muito semelhante, mas é oposição a Cristo, velada, dentro da igreja, dentro do reino de Deus aqui na terra, que é a igreja. O joio fala de uma sabedoria carnal, fala do orgulho de ignorar o pecado. Joio é sinônimo de sabedoria carnal. Joio é sinônimo de orgulho em ignorar o pecado. O orgulho, passando por cima de pecados, pecadinhos, passando por cima, tendo orgulho com relação aos pecadinhos. Os maus são semeados entre os bons. E a diferença, meus irmãos, quando nós olhamos para esta parábola, o Senhor Jesus está ensinando que a diferença nem sempre é visível. Que coisa fantástica! Que revelação maravilhosa estamos tendo da parte do Senhor Jesus através desta parábola. A parábola do joio do campo. Os maus estão entre os bons. E a diferença nem sempre é visível. Muitos que são do Senhor, aliás, muitos que não são do Senhor, contudo, assemelham-se aos que são. Muitos que não são do Senhor, contudo, assemelham-se aos que são. Como assim? Vão à igreja, leem a Bíblia, cantam os mesmos cânticos, mas são filhos do maligno. Não se esqueça, muitos que não são do Senhor, contudo, assemelham-se aos que são do Senhor. Lembre-se, fazem oração, leem a Bíblia, entregam os seus dízimos e ofertas, cantam os mesmos cânticos, mas são filhos do maligno. É isto que esta parábola, é isto que Jesus Cristo está ensinando através desta parábola. São aqueles que têm a forma,
são aqueles que têm a forma, mas não possuem a essência do reino. São aqueles que têm a forma, mas não possuem a essência do reino de Deus. Você está se perguntando, e qual é a essência do reino de Deus? A essência do reino de Deus é a santidade prática. É a santificação aplicada ao que falo, como vivo, como ajo, como reajo, a santidade nos pensamentos, a santidade colocada em prática quando estou na presença de e quando estou na ausência de, é o mesmo procedimento. A essência do reino de Deus é a vida de Jesus Cristo. Esta é a essência do reino. Portanto, o joio, a semente ruim, os filhos do maligno são aqueles que têm a forma da igreja, mas não possuem a essência do reino de Deus. São aqueles que estão nas formas da igreja, estão na instituição da igreja, estão nas formalidades, que inclusive são importantes, as formalidades da igreja, mas não possuem a essência do reino de Deus. A santidade prática, a vida de Jesus Cristo sendo obedecida e vivida. Esse é o joio. Esta é a segunda semente. Queridos irmãos, eu ainda preciso falar sobre as duas perguntas e as duas colheitas. E eu não vou atropelar esta mensagem tão maravilhosa. Eu vou parar aqui hoje. Nós falamos então sobre a parábola do joio do campo, nós falamos sobre os dois semeadores. Jesus Cristo semeia a boa semente, que são os filhos do reino. O diabo semeia a semente ruim, e ele semeia dentro da igreja a sua semente, que são os filhos do maligno. Nós falamos sobre isso, que está aqui na palavra de Deus. Nada fora dela, está aqui. Se você ler a explicação da parábola, você vai ver. Eu só tirei a explicação e trouxe para que você entenda de maneira clara e simples. Que o Senhor te abençoe com esta palavra. Vamos orar? Maravilhoso Espírito Santo, traga discernimento para quem está ouvindo esta mensagem. Traga clareza. Traga mudança e transformação na vida de quem está ouvindo a tua palavra. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.